40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para o episódio 1? Pois é, estamos aqui para o episódio 1. E hoje vou falar-vos dos bastidores do desenho deste projeto e expor um bocadinho o conceito e o desafio por trás de todo o traçado. Esta ideia de ligar serras míticas em Portugal nasceu já há 5 ou 6 anos, quando eu me deparei com uma fotografia com as serras de Portugal e as suas altimetrias. Deixei isto na gaveta com a ideia de fazer um dia e este ano decidi fazê-lo porque já estava um bocado com saudades de fazer assim uma aventura um bocadinho mais longa. E então, para montar isto, o que é que eu fiz? Procurei uma fotografia que tivesse a distribuição das serras por Portugal. E foi com essa base que eu comecei, no fundo, a tentar desenhar o traçado. Mas para o fazer, tive que criar aqui algumas regras para que fosse mais fácil ir de encontro àquilo que eram os meus objetivos. E, portanto, uma das coisas que eu queria evitar no traçado do percurso era que ele tivesse caminhos duplicados, ou seja, que passasse várias vezes no mesmo caminho. Também não queria usar estradas e caminhos que já tivesse feito noutras aventuras e, portanto, tinha que privilegiar circular por sítios onde nunca teria passado. Também o traçado tinha que ser fluido e ter uma lógica, não podia ser uma coisa ad hoc, porque isso ia tornar a aventura muito complexa de gerir. E, portanto, no fundo, tinha que ser uma rota direta e estruturada que fluísse de uma forma natural. E foi um bocadinho com base neste quebra-cabeças e nestas regras que eu defini que nasceu aquilo que eu chamei o 8 imperfeito. Portanto, o percurso faz uma espécie de formato de 8, sai aqui do Estoril e segue para noroeste, desloca-se para oeste, para depois voltar a descer e vir para sudeste, onde volta a ir a oeste, para depois subir para norte. Esta foi a forma que eu encontrei de conseguir acomodar o percurso de uma forma fluida e estruturada. A pergunta que segue é, mas porquê 40 serras? Porque não 30? Porque não 20? Porque não 50? Bom, 40 foi aquelas que eu identifiquei como sendo as mais relevantes e mais significativas. Cheguei à conclusão de que para meter mais 10 serras o percurso ia ficar extremamente longo, porque essas 10 já eram mais difíceis de localizar e iam obrigar a desvios que tornariam o percurso muito menos interessante. Como o número também tinha que ser redondo, porque faz sentido nestas coisas, acabaram por ficar as 40 serras. Isso, sinceramente, acho que ficou muito bem. Estas 40 serras, no fundo, cobrem 10 regiões de Portugal continental. A única que fica de fora é o Ribatejo, porque de facto não tem assim nenhuma serra que se possa dizer que tenha uma relevância por aí além. Este desafio também tinha que ser fiel ao espírito da ultradistância e, portanto, um formato de bikepacking, é autossuficiência, em solitário, e, portanto, isso era uma base de partida também essencial. Para desenhar a rota. Desenhar a rota é sempre um desafio. Eu utilizei aqui várias ferramentas, parti do Strava para desenhar a rota, mas depois validei-a contra o Komoot, contra o Garmin Connect, contra o Ride with GPS. No fundo, eu validei a rota contra estas apps todas para tentar confirmar que os caminhos que eu estava a desenhar eram todos eles cicláveis. Em cima disto, ainda fiz uma análise em termos de satélite em algumas áreas para verificar de facto se as estradas eram mesmo estradas ou se era terra batida. Mas isto, como em tudo na vida, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática e de facto, quer na etapa 2, quer na etapa 4, tive surpresas no caminho e portanto parei-me com percursos que estavam em terra batida e portanto tive que encontrar alternativas. Na etapa 2 não foi nada chato, dei uma voltita,
na etapa 4, fez com que eu não conseguisse fazer os últimos 100 metros verticais da Serra de Bornes e depois percorrer o seu cume. Isto porque tinha para aí uns, sei lá, 12, 13 ou uns 15 km talvez, terra batida. Para chegar ao topo era provavelmente 1 km de terra batida, mas se fizesse isso depois tinha que voltar para trás, porque não ia fazer 15 km de terra batida com uma bike de estrada e com pneus de estrada, não queria pôr a aventura em risco. E portanto a Serra de Bornes ficou feita, não da forma que estava planeada. Também o porquê dos 14 dias ou dos 15, inicialmente eu fiz um plano para 15 dias, depois ajustei o plano de 15 dias para 14, porque achei que o percurso não, a separação das etapas ficava muito mais homogénea e mais fluida e equilibrada e portanto reduzi para 14, obviamente que isso também aumenta a sua dureza, não é? Relativamente aos alojamentos, portanto, o princípio era que iria sempre dormir em alojamentos, não queria nunca pedalar para além das 21 horas, ou seja, não queria pedalar à noite em fim de dia, e portanto privilegiei sempre as saídas mais cedo. Acabei por sair ainda mais cedo do que tinha sido o meu plano. Quando arranquei de casa, já tinha reservado alojamento para os primeiros 6 dias, sabia que isso era um risco, porque estas coisas, deste tipo de aventuras têm sempre imponderáveis, e podia não conseguir chegar ao destino, ou até chegar lá tão cedo, talvez justificasse mais além. Enfim, as coisas acabaram por correr bem, mas corri aqui algum risco financeiro, porque se alguma coisa falhasse, perderia dinheiro, não é? Como é óbvio. Como vocês também devem ter reparado, toda a imagem da aventura tem um conceito próprio, eu desenvolvi esse conceito com a ajuda das ferramentas hoje em dia de inteligência artificial. Naturalmente, para se lançarem para um desafio destes, isto não é chegar e fazer. Quando comecei esta aventura, já tinha pedalado no ano de 2026 cerca de 13 mil km, feito 150 mil metros de subida acumulada, já tinha feito muito treino na zona 2, treinos com intensidade, treinos de subidas longas e, portanto, fisicamente eu sentia-me apto e preparado para fazer esta aventura. Do ponto de vista mental, nunca é um tema para mim, porque a resiliência é uma característica que já faz parte da minha identidade. E a experiência que eu já tenho de 10 anos em eventos desta natureza deu-me essa tranquilidade. Portanto, se me perguntarem, mas não tinhas medos, ou receios, ou incertezas antes de sair? A minha resposta é não. Zero. Zero medos, receios ou incertezas bloqueantes. O que eu sei é que durante a aventura vão acontecer imprevistos. E que eu vou ter que gerir esses imprevistos. E não há outra solução. E depois, dependendo do tipo de imprevistos, às vezes, as soluções que encontramos são melhores ou são piores, são mais demoradas, são mais rápidas, podem pôr um bocadinho mais ou menos em causa a aventura. Mas o importante nestas coisas é sempre ter, digamos, o equipamento certo para podermos fazer face aos imprevistos e estarmos aptos a dar resposta àquilo que possa acontecer. E é sobre isto, é exatamente sobre o equipamento, sobre a bike e sobre a logística do bikepacking que eu vou falar no episódio 2. E, portanto, espero que esse seja um tema do vosso interesse e que vocês se mantenham atentos e visualizem também esse vídeo. Por fim, como será habitual em todos os episódios, vou dizer para subscreverem o canal, para ativarem as notificações. Mas se não tiverem para isso, estejam atentos ao meu Instagram e ao meu Facebook, que eu hei de dar nota do lançamento dos vídeos. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Abraço, malta.